Isaías capítulo 6, a partir do 1. Glória a Deus. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruto, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Josué, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías. Isaías capítulo 6. Amém. Glória a Deus. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Ele estava sentado no alto e subindo o trono, e acima dele havia serafins. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, e com 2 voavam, e diziam em alta voz uns para com os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E as suas vozes enchiam o templo, que os alicerces onde estava edificado se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, Senhor Jeová, que estou perecendo. Este é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou na minha direção, trazendo uma brasa que tirara do altar com atenaz, e tocou nos lábios com a brasa, e disse: esta brasa tocou os teus lábios, e foi removida a tua culpa, e foram perdoados os teus pecados. Então ouvi a voz do Senhor dizendo: a quem eu vou enviar? E qual mensageiro há de ir ao povo? Quem irá por nós? E eu respondi: estou pronto, envia-me a mim. Pai, aplica a palavra no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, alguns afirmam que Isaías começa o seu ministério a partir do capítulo 6. Na verdade, não é verdade. Isaías começou o seu ministério a partir do capítulo 1, pelo menos 30 anos antes deste acontecimento. 30 anos antes deste acontecimento. Porém, antigamente, para os irmãos que não sabem, funcionava da seguinte maneira: até Moisés, até Josué, até esses grandes homens de Deus, Deus falava com o povo através deles. Quando começou o reinado de Saul, Deus começou a falar a seu povo através de profetas. Profetas eram pessoas extremamente prontas por Deus, escolhidos por Deus, para passar para o povo aquilo que Deus queria, seja de repreensão ou de bênção. Então, Isaías foi chamado pelo menos 20 anos antes desta data aqui. Só que Isaías era primo do rei Uzias. E Isaías, irmão Cícero, um Deus será amável como o Senhor. Isaías, por ser primo do rei Uzias, o Rubem, ele diz: sabe onde? Ser profeta é negócio difícil. Vai que Deus manda eu falar algo que o povo não gosta. Vai sobrar para quem? Para mim. O meu primo é rei em Israel. Então sabe onde? Eu vou morar no palácio. No palácio eu tenho tudo. Afinal de contas, eu sou primo do rei. O que eu pedir, me trazem. O que eu solicitar, me mandam. Eu vivo no luxo. Afinal de contas, eu sou primo do rei. Então, para mim, esse negócio de ser profeta, de estar à disposição de Deus, para o que Deus falar, eu dizer para o povo, se for coisa boa, ainda. Mas se for coisa ruim, eu vou dizer nada. Vai que esse povo se revolte aí e venha contra mim, aí eu estou perdido. Quando Isaías pensa isso, Uzias foi o rei mais poderoso, primo de Isaías, Uzias, foi o rei mais poderoso depois de Davi. Depois de Uzias,
mais poderoso, teve grandes reis, né? Israel, Judá tiveram grandes reis, mas Salomão, Davi, Salomão, Uzias. Para Uzias morrer, ele começou a achar, Uzias foi um rei tão poderoso, que ele investiu 100% mais em exército, em agricultura, do que todos os reis até ele. Israel viveu um tempo de riqueza, um tempo de bonança, um tempo de produtividade poderosa. Uzias começou a achar que ele era o cara. Rapaz, Israel só está prosperando assim por causa de mim. Israel só está bombando assim, um exército muito poderoso, a agricultura produzindo a mil, o povo está bem, não está tendo guerra, não está tendo nada. Eu sou o cara. Quando Uzias pensa isso, seu primo tinha sido chamado para ser profeta, mas por ser primo de Uzias, estava lá no palácio, acordando meio-dia, com o almoço pronto, com tudinho, com a papinha na boca, tomando refrigerante Coca-Cola, estou configurando, tomando refrigerante Coca-Cola, gelado, vivendo um verdadeiro paraíso, e Deus precisando de um profeta. Só que Uzias, primo de Isaías, começou a se achar o cara. É a pior coisa o ser humano achar que ele é alguma coisa. Quando Uzias começou a se achar o cara, pode ler, você vai ver. Apareceu uma manchinha branca na testa. Aí Uzias, quando passou pelos exames, foi detectado: isso é lepra. E naquela época, a lei em Israel era o seguinte: o rei ficou leproso, bota ele o mais distante possível de perto do povo. Bota ele lá bem longe, porque a lepra, se você não sabe, era uma enfermidade que quando você pegava ela, quando alguém pegava ela, ela ia apodrecendo você. Daqui a pouco caía uma orelha, daqui a pouco caía um dedo, daqui a pouco caía outra orelha, e a pessoa ia apodrecendo. Uzias, a lepra começou na testa. Mas se tem lepra, vamos isolar Uzias, vamos isolar o rei. Bota o filho dele no lugar dele como rei, isola ele, deixa ele para lá. Deixa ele morrer para lá, deixa ele apodrecer para lá. Quando Uzias é isolado e sai do palácio e seu filho é colocado no lugar, aí Isaías perde a pose. Isaías perde o conforto. Isaías perde tudo aquilo que tinha por ser primo do rei. Afinal de contas, o filho do rei agora era segundo primo segundo de Isaías. Aí daqui a pouco Isaías morre. Aliás, Uzias morre. Daqui a pouco Uzias morre. Quando Uzias morre, 20 anos depois do chamado de Isaías, aí Isaías diz no capítulo 6: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Precisou o rei Uzias morrer para Isaías enxergar que o chamado de Deus na vida dele precisava ser usado. Por isso que ele diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Por quê? Porque quando Uzias morre, Isaías não fica mais no palácio, William. Sim, rapaz, aqui eu não sou querido mais não. Aqui o povo não gosta de mim mais não. Afinal de contas, meu primo, que eu tinha intimidade, já morreu. Quem está agora é o filho dele, que mal eu tenho contato. Para onde eu vou agora? E o que eu acho interessante, irmão Cícero, é que o Isaías não vai para casa. Afinal de contas, ele não tinha casa. Ele morava no palácio. Ele foi para o templo. Ele foi para a igreja. Ele foi para a casa de Deus. E resolveu orar. Aí a Bíblia diz, o próprio Isaías falando, que ele viu o Senhor assentado num alto sublime trono, e a glória do Senhor enchia todo o ambiente do templo. E ele viu 6 anjos, e cada um tinha 6 asas. Imagine um anjo com 6 asas. Com 2 os anjos cobriam os pés. Por quê? Porque na presença de Deus os anjos não se achavam dignos de mostrar os pés. Com 2 os anjos cobriam o rosto. Por quê? Porque os anjos não se achavam dignos de contemplar Deus
pela sua glória, e com duas voavam. E diziam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra toda está cheia da glória de Deus. Aí Isaías tem aquela visão. Ele diz: meu Deus, eu vou morrer. Acabou comigo. Eu sou uma pessoa cheia de pecado. Só vivo no meio de gente errada. Eu só vivia lá no palácio, vivendo a vida de luxo, curtindo. Eu agora sou uma pessoa impura. Estou perdido, porque os meus olhos viram Deus. Mas ele diz que um anjo voou, mas antes de voar, pegou uma brasa com uma tenaz. Não sei se vocês sabem o que é tenaz, mas a minha avó, que tinha fogão a lenha, chamava aquilo de pegador. Vocês sabem o que é pegador, né? Um anjo foi lá com um pegador e pegou uma brasa, voou para perto de Isaías, e com aquela brasa quente, tocou os lábios dele. Aí disse: olha, eu toquei os seus lábios e os seus pecados foram perdoados. Sabe o que é que me chama a atenção aqui? Isso é só uma introdução. Por que, irmão Renilson, o anjo não tocou os pés de Isaías? Por que ele não tocou as mãos? Por que ele não tocou na testa, no rosto? Por que ele tocou na boca? Porque a boca era o lugar que Deus queria, desejava e ia usar. A boca do profeta. Deus toca em nós, porque Ele deseja nos usar. Nunca pense que eu vou imaginar que eu vim à igreja, que você veio à igreja, porque nós não tínhamos outro lugar para ir. Eu nunca vou pensar assim. Eu sempre vou pensar que Deus trouxe você aqui essa noite, para você ouvir uma palavra de Deus que transformará, modificará, regenerará a sua vida, a sua boca, os seus olhos, a sua mente, o seu ser, o seu coração, o seu viver. O Senhor tem algo esta noite para você e Ele deseja te tocar. Eu não sei onde Ele vai tocar, se é no coração, se é na boca, se é na mente. Eu não sei onde Ele vai tocar, eu sei que Ele vai tocar esta noite. E quando o Senhor toca, ô mamãe do Mateus, o homem, a mulher, o ser humano não fica do mesmo jeito. Perceba que a partir do capítulo 6, Isaías é outro homem. Isaías tem um chamado mais alavancado. Isaías é uma pessoa diferente. O anjo toca com uma brasa na boca dele, depois que toca, porque ele já tinha visto a glória, já tinha visto os anjos, já tinha visto a presença de Deus. A glória de Deus encheu todo o lugar. E quando o anjo toca, que purifica os pecados do profeta, perceba que não foi antes, foi depois. Depois disso, eu ouvi a voz de Deus que dizia: eu preciso de alguém para enviar. Quem eu vou enviar? Primeiro o Senhor toca, depois o Senhor chama. Primeiro Isaías vê a glória, depois é tocado. Primeiro Isaías sente a presença, depois é tocado. Terceiro lugar, depois de ser tocado, ouve o chamado. Depois que ele ouve o chamado, perceba, depois de receber o toque da brasa na boca, parece que a brasa me faz interpretar o texto. A brasa só não purifica a boca, purifica os ouvidos, porque ele só escuta depois de ser tocado com a brasa. Antes de ser tocado, antes de ver a presença, antes de sair do palácio, ele estava despreparado. Ele não estava pronto para o chamado. Ele estava preguiçoso, ele estava relaxado. Mas depois que Uzias morreu, ele disse: eu vou para o templo, eu vou orar, eu vou ver o que é que Deus quer comigo. Agora só me resta o templo. Aí ele veio, a presença de Deus. Ele é tocado por uma brasa no altar, vinda do altar através do anjo. E depois ouve o chamado: a quem enviarei, quem há de ir por nós. A frase do Senhor nem termina de ser perguntada e automaticamente ele responde: eis-me aqui. Na linguagem mais original do Almeida corrigida, ele diz: estou pronto.
Quisera eu esta noite, que se o Senhor brada essa noite dizendo: eu estou procurando alguém para enviar, queira Deus que nós possamos dizer: estou pronto, estou preparado, estou disposto para obedecer o que o Senhor disser para eu fazer. Mas perceba, Isaías disse: eis-me aqui. O Senhor não disse para o que Isaías ia fazer. O Senhor disse que precisava de alguém para fazer, mas não disse o que. Ele disse: não quero nem saber o que é que Deus vai mandar eu fazer. Eu estou pronto para fazer o que for mandado. Glória a Deus. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Depois que o crente sente a presença, vê a presença tocado pela brasa, vê o anjo descendo para perdoar os seus pecados através do toque, o crente fica disposto, ousado, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio de ousadia, cheio de autoridade, cheio de unção, para ir para onde for, em qualquer lugar, em qualquer direção, o Senhor enviar, o crente está pronto. Eis-me aqui. Senhor, não envia outro não. Eu estou aqui, eu estou pronto, você não envia eu. O homem que não queria nem saber do chamado, agora está pronto. O homem que não queria saber do chamado, agora pede para ser enviado. O homem que não queria saber do chamado, agora diz: Senhor, por favor, olha eu aqui. Mas entenda, irmãos, muitas vezes, para nós termos o chamado de Deus na nossa vida, Deus nos tira do conforto. Deus nos tira do lugar de repouso. Para ter o chamado de Deus na nossa vida, Deus nos tira do lugar de onde nós estamos. O chamado ele não foi obedecido por Isaías porque outro motivo existia a não ser que agora ele via que não tinha outra possibilidade a não ser obedecer o chamado de Deus. Infelizmente, para Isaías atender o chamado, ele teve que perder o seu melhor parente. Infelizmente, mas o importante é que o profeta Isaías profetizou 66 vezes que a Bíblia registra. Mas o que me encanta é que ele, profetizando nas suas grandes profecias, ele falou que viria o Messias. Ele falou no capítulo 59, versículo 1: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. E entenda, Isaías profetizou para o povo de Israel grandes profecias. É só você olhar no capítulo 60. Meu Deus, como Isaías foi um homem usado por Deus, como Isaías foi um homem diferenciado na sua geração, como Isaías foi um homem diferente quando Deus o chamou. Mas perceba, já tinha pelo menos 20 anos de atraso. Deus tem desejo de chamar a mim e a você. Ele só quer saber se nós estamos dispostos e prontos. Dispostos e prontos, só isso. Tem algumas pessoas que eu ouvi uma frase que diz assim: quem quer faz, e quem não quer, dá desculpa. Glória a Deus. Às vezes você percebeu que Deus tem um chamado na nossa vida e a gente começa a dizer: não, mas Senhor, o Senhor tem que ver que eu só tenho uma perna. Senhor, o Senhor tem que ver que lá é muito calorento. O Senhor tem que ver que lá é sertão. O Senhor tem que ver que eu vou ficar longe da minha família. O Senhor tem que ver que eu tenho alergia a calor. O Senhor tem que ver que fica longe da praia. O Senhor tem que ver que fica longe da capital. O Senhor tem que ver que isso vai atrasando o chamado. Atrasando. Quando você vai fazer aquilo que Deus mandou há anos atrás, você vai fazer com 20 anos de atraso, meu amigo, o negócio está bem mais complicado. Você vai atender o chamado, você vai fazer o chamado, mas com 20 anos de atraso. Desde os 20 anos, os 20 e poucos anos, que eu escuto Deus me chamar para o ministério da palavra. E eu fugindo. Aí chegou uma hora que Deus disse: agora eu vou lhe pegar. Agora você vai. E não teve como. Deixa eu lhe dar um conselho. Você sente que Deus tem um chamado para você? Filho, filha, não adianta correr. Jesus
vai fazer Glória a Deus. através de você, por causa de outras pessoas, para o bem de outras pessoas. Deus vai usar você. Mas a justificativa da gente, eu não sei, mas eu sou pequeno, eu mal sei ler, eu sou tímida, eu sou tímido, eu sou assim. Eu sei, mas quem te capacita é Deus. Glória a Deus. Você vai lembrar de Moisés. Deus chama Moisés. E quando Deus chama Moisés, ele disse: Senhor, mande outro. Eu sou gago, sou pesado de língua, não sei falar. E o Senhor está me mandando falar com o rei Faraó. Logo eu vou ser mesmo, Moisés. Mas, Senhor, Jesus, Deus, eu vou dar uma segunda missão para o Senhor. Manda Arão é mais preparado. Arão sabe falar. Arão fala bonito, rapaz, eu gosto da voz dele. Deus disse: não, Moisés, é você. Mas Deus, eu estou há 40 anos aqui em Midian, eu casei agora, e o senhor sabe que eu mal sei ser pastor de ovelha. Eu não sei não, o senhor está me mandando. Eu acho que o senhor está escolhendo a pessoa errada. Moisés, eu já disse que é você. Mas Deus, não, espera aí, Moisés, deixa eu explicar direito. Você pode até ir com Arão, você vai até com Arão, eu vou falar com Arão, Arão vai com você, mas a minha boca, o que eu disser para o rei Faraó, para libertar o povo, vai sair através de você. Você é a minha boca no Egito. E eu vou dizer o que, Senhor? É o rei. Você chega lá para o rei no gabinete e diga, quando ele perguntar: quem me enviou aqui? Aí você diz: quem me enviou aqui foi eu sou o que sou. Perceba? Glória a Deus. Por mais insignificante que você se ache, por menor que você se ache, Deus tem um chamado na sua vida. Não, pastor, distante de um bocado de coisa, incapacitado como eu sou. Eu já disse e repito: quem te capacita é Deus. Ele chama, prepara, capacita e envia. Talvez o meu grande sonho, o meu grande desejo era ir para Cabo Verde, na África. Estava tudo encaminhado, tudo certinho. Cabo Verde, na África, já tinha uma missionária esperando a gente lá. Só faltava comprar as passagens. Só isso. Aí, dia 21 de março de 2020, entra a pandemia. Aí cancelam tudo. Jesus, o senhor não está comigo, não? O senhor não disse que era para eu ir para a África? O senhor, cadê o senhor? Aí eu fui pregar numa igreja. Tinha quase ninguém, porque no período de pandemia, pouca gente ia para a igreja. Aí um irmão se levantou lá e disse: eu vou te mandar para uma África que tu nem imagina. Aí eu conheci Rosa Luxemburgo. E disse: Jesus, em Alagoas ainda tem lugar assim? Você já foi em Rosa Luxemburgo? Ninguém aqui foi, não? 100% de plástico, tudo lá. Eu disse: Jesus, em Alagoas ainda tem lugar assim? Eu não sabia, não. É aqui que tu vai ficar. Caraca. Já faz 3 anos e alguns meses. Não, que a gente veio. Faz muito tempo lá. Lá faz 15 anos que existe aqui em Santa Maria. Eu disse: Jesus, aqui? Mas eu pensava que era África. Eu garanto para os irmãos, eu nunca imaginei que Alagoas ainda estivesse um lugar assim. Nunca. Quando eu vi, eu fiquei assim, não. Rapaz. Hoje não tem menino não, mas lá tinha menino que nem pregava. Eu disse: Jesus, que coisa. A minha esposa ficou assim. Glória a Deus. E a gente está aqui. Depois mandou para cá. A gente comeu poeira ali na frente da casa da PM de novembro a fevereiro.
haja cura. A Cliane, com a gentileza dela, abriu a frente da sua casa, deixou a gente lá. E hoje a gente está aqui. Eu não vou negar para você, não. Eu já perguntei a Jesus, eu entendi que o Senhor mandou a gente para cá, para aqui, para Rosa Luxemburgo, o Senhor confirmou, está tudo certo. E aí? É para continuar? E ele disse, sim, prossiga. Enquanto Deus não mandar, nem eu, nem você, que temos chamado de Deus, pode tirar uma vírgula, um ponto, 1 metro do lugar onde Deus te chamou. Você pode não achar, você pode não entender, você pode não acreditar, mas você que está aqui esta noite tem um chamado de Deus para a sua vida. Tem com certeza absoluta. E deixa eu te dizer, quem tem chamado tem o privilégio de ter uma parceria com Deus. Que tem os seus momentos difíceis? Tem. Porque qualquer árvore que dá de fruto, você sabe que é apedrejada. Todo prego que se destaca leva martelada. Vão me criticar? Claro. Vão falar isso ou aquilo? Mas é claro. Mas se Deus lhe chamou, como chamou Isaías, e você tem certeza disso, as críticas só servem como, as pedradas só servem como material para você se proteger, fazer um muro de proteção contra as próximas pedradas que virão. Você é um vaso escolhido de Deus. Nós somos vasos escolhidos de Deus. Pastor, eu tenho 65, 68, 70 anos. Deus não escolhe por idade, Ele escolhe por disponibilidade. Você está disponível? Você está pronto? Deus quer te usar. Até porque não são muitas pessoas que vão se disponibilizar para o reino. Porque tem gente que só vai quando... Mas você vai fazer como Isaías. Senhor, eu não sei para onde o Senhor está me enviando, mas independente de onde for, eis-me aqui. Amados, é tão bom estar na presença de Deus. Ontem eu estava em casa, um pouco antes de fazer a live. Aí alguém entrou em contato comigo, de Maceió, e disse, pastor, posso fazer uma chamada de vídeo? Eu disse, pode. E se eu queria levar uma bênção aí para o Sete Transportes, meu amado, toda bênção a gente aceita. Disse, então eu vou levar, viu? Então tá bom, beleza. Deus cuida da gente. E é aquilo que eu digo, tudo que pinga para a gente vai pingar para vocês. É automático. Deus está cuidando, vai cuidar. Ele com certeza te chamou. Relaxa, se preocupe. Se foi Ele que chamou, relaxa, descansa. Ele vai cuidar, está cuidando, vai cuidar. Agora, se disponibilize para o chamado. Eu não vou não, que eu estou com uma preguiça, Senhor, não de morrer nisso. Diz o pastor Orisvaldo que o meu irmão dava tanta desculpa quando se pedia para ele fazer alguma coisa. Ele, uma hora ele dizia que estava com dor de cabeça, outra hora ele dizia que estava com dor de ouvido, outra hora ele dizia que estava com um problema na vista, outra hora ele dizia... Aí ele arrumou tanta desculpa que teve uma hora que ele disse, pastor, hoje não dá para ir, porque eu estou com uma dor muito grande na alma do pé. Aí ele disse, meu amado, eu já sei que o Senhor é o rei da desculpa. A gente não pode dar desculpa para Jesus. Toda vez que ele tiver, eu preciso enviar alguém. Se você ouvir, dê logo um grito. Eu estou aqui, pode me enviar. O Senhor gosta dessas pessoas. Foi por isso que Isaías foi o maior profeta de toda a Bíblia, depois de João Batista. Se Jesus der um grito hoje, quem vai dizer, eis-me aqui, envia-me a mim, diz amém?
teve gente aqui que disse amém meio com medo. Amém? Tenha certeza, o Senhor está cuidando de você. Glória a Deus. Deixa eu dizer para você. Não. Quem tem chamado não vê obstáculo, só vê a missão. Amém? Vamos orar? Quero agradecer a mamãe do Mateus, que eu ainda não decorei o nome. Nanda, né? Nada, decorei. Como é o teu nome mesmo? Marilane. Agradecer a Marilane. A outra também, que eu não lembro o nome. O seu José, que de vez em quando dá uma sumida, mas graças a Deus que a gente está aqui. O próximo culto vai ser um culto bem abençoado. Eu vou ver se a gente consegue trazer alguém para adorar Jesus aqui. Se possível, aquele que vocês gostam. Vou ver se a gente consegue trazer. Mas eu posso lhe garantir com 100% de certeza. Domingo vai ter um culto abençoado. Mas antes disso, é quarta-feira e tem a sexta. E quem veio sexta sabe como foi bom. A nossa abençoada irmã ali, Rúbia, os queridos irmãos aqui, que Deus abençoe. Pai, que nós possamos aprender com Isaías, Senhor, a cumprir o teu chamado. Porque o teu chamado é a razão da nossa existência. O teu chamado é a razão da nossa vida. O teu chamado, Senhor, é a razão, Senhor, que nós estamos aqui. Pai, abençoa, Senhor, cada pessoa que está aqui, cada família representada. Senhor, que eles saiam daqui mais abençoados do que chegaram. Certos do seu chamado. Pai, como o Senhor chamou Isaías e ele disse, eis-me aqui. Se o Senhor me chama, Senhor, me ensina a estar disponível para o teu reino. Abençoa a Ana, abençoa o Mateus, abençoa o seu irmão, abençoa, Senhor, a Rúbia, abençoa o seu José, abençoa a Damiana, abençoa todos os irmãos que por acaso eu não lembro o nome, Senhor, que estão aqui, as crianças, os adolescentes, Senhor, quarta-feira, sexta-feira e no domingo, Senhor, nos ajuda para estarmos aqui te adorando, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com você, com a sua casa, com a sua família, com o seu endereço, aonde você chegar, de onde você vier, aonde você for, em nome de Jesus. E pela última vez hoje você diz: Deus abençoe, até o próximo culto, em nome de Jesus.